público presente nessa sessão, os internautas que nos acompanham das suas casas. Hoje, um dia em que nós comemoramos os 128 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade co-irmã União da Vitória, da qual parabenizamos o povo de União da Vitória, através do seu prefeito Santim e todos os vereadores também de União da Vitória, que representam o povo. Peço ao secretário se temos ata para deliberação e discussão. Boa noite, senhoras e senhores. Ata da 6ª sessão ordinária, senhor presidente. Consulto líderes de bancada quanto ao teor da ata. PR. De acordo. PSDB. De acordo. MDB. PP. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente. Projetos do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 012/2018, oriundo do Executivo Municipal com a súmula. Denomina a capela mortuária localizada no distrito de São Miguel da Serra, no município de Porto União, de Capela Mortuária Francisco Ferber. Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Ofício 02/2018. Ofício 104/2018. Com os cordiais cumprimentos, encaminhamos anexo para vosso conhecimento, ofício 026/2018, quando aproveitamos a oportunidade para solicitar vossa interveniência junto ao órgão que compõe o grupo político do qual Vossa Excelência faz parte e que comanda o Estado de Santa Catarina no sentido de pleitear recursos para auxiliar na realização da 12ª Festa Nacional do Xixo, que ocorrerá no início do mês de dezembro do ano corrente e que já é tradicional em nosso município. Em razão de estarmos em ano eleitoral, faz-se necessário que tais solicitações sejam feitas com antecedências, sob pena de ficarmos impedidos de receber tal importante auxílio, sem o qual torna-se dificultosa a realização dessa festa que resgata a cultura e as tradições dos imigrantes alemães. Assina prefeito Eliseu Mibach. Ofício 111/2018. Excelentíssimo senhor presidente Christian Martins, em atenção ao ofício 29/2018, informamos com relação às seguintes indicações. Indicações de autoria do vereador Fernando Antônio Moreira, número 4 e 5/2018, serão enquadradas na programação. Documentos apresentados pelos vereadores. Ofício 02/2018, sala de sessões. Excelentíssimo senhor Christian Júnior Martins, com os cordiais cumprimentos, solicito a retirada do projeto de lei número 04/2018, de minha autoria, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto União e também em razão de já haver legislação a respeito vigorando no município. No caso, a lei número 4.356, de 5 de agosto de 1915. Certo do seu acolhimento, renovo meus sinceros protestos de estima de extinto apreço, estando no aguardo de um posicionamento. Assina o vereador Sandro Luciano Kalikowski. Correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor Christian Martins. Assunto: encaminhamento do requerimento. Cumprimentando Vossa Excelência, ao tempo que venho, por meio deste, encaminhar cópia do requerimento do número 174/2018, de autoria de toda a edilidade. Colocamos-nos à disposição, Vossa Senhoria, para que, se Vossa dizer necessário, reiterarmos voto de consideração e apreço. Assina Mário Renato Riesinger, presidente legislativo municipal de Canoinhas. É uma matéria meio extensinha aqui, anexa, senhor presidente, fica à disposição na casa. Ofício do Ministério Público, ofício 31/2018. Ofício conjunto dirigido ao prefeito municipal de Porto União e ao Poder Legislativo de Porto União. Assunto: sugestão para edição
rediscussão legislativa para a solução conjunta de problemas comuns ao município de Porto União e União da Vitória, em especial quanto à mobilidade urbana, transporte coletivo urbano, ciclovias, estacionamento, etc. Excelentíssimos senhores, cumprimentando-os cordialmente e considerando que na atual fase do desenvolvimento das cidades gêmeas, justifique-se, no sentido do Ministério Público, o enfrentamento conjunto daqueles problemas comuns aos municípios de Porto União e União da Vitória, em especial aos relacionados à mobilidade urbana, à saúde e a outros. Sirvo-me do expediente para, com fulcro no artigo 26, inciso 7º, da Lei Federal número 8.625 de 93, e no artigo 83, inciso da Lei Complementar Estadual número 197 de 2000, sugerir a vossas excelências que reavaliem o projeto de lei número 091 de 2013, rejeitado, atentando e corrigindo as falhas apontadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio à época, bem como aprimorando aquela norma com a participação popular, ou ainda, que iniciem nova discussão com o município vizinho para alcançar o melhor resultado prático possível à nossa população. Atenciosamente, assina o promotor de justiça Tiago Davi Schmidt. Ofício da Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos e da FALA, a PADAF. A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e da FALA, a PADAF, pessoa jurídica de direito, estabelecido no Porto União, neste ato, representada pelo seu presidente, Eufrásio Xavier de Barros, vem respeitosamente solicitar o apoio do Legislativo no repasse de verbas para a manutenção da PADAF. Diante da atual conjuntura econômica do país, as entidades sem fins lucrativos que prestam serviços relevantes para a comunidade acabam sentindo na pele as dificuldades de conseguir manter suas atividades com cada vez menos recursos, lutando diariamente para sustentar a qualidade de oferecer os serviços. Com a PADAF não é diferente. A luta é cada vez maior. Atualmente atendemos 187 usuários surdos e ouvintes com dificuldades de comunicação. Para isso, mantém uma equipe de 24 funcionários, o que resulta em um valor alto para a manutenção. A PADAF não recebe do Estado de Santa Catarina o 1% do Fundo Social e também não está credenciada ao SUS do Estado como as APAES, devido às burocracias do processo e dificuldades de adequação. Atualmente, os recursos recebidos do município não são suficientes para suprir sequer o pagamento de um técnico. Assim, gostaríamos de expor a realidade da PADAF para conhecimento e apoio do Legislativo de Porto União, bem como fazer o convite para visitar nossas instalações e conhecer de perto o nosso trabalho. Assina o presidente Eufrásio Xavier de Barros. Senhor presidente, um outro ofício do Ministério da Educação, de repasse de R$ 87.387,44. Era o que continha, senhor presidente. Projeto do Executivo Municipal, caminho para a Comissão de Constituição, Justiça, redação final. Demais expedientes, ofícios, correspondências ficarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Passamos ao pequeno expediente, escrito pela ordem regimental, tempo de 5 minutos. Vereador Neylor Grabowski. Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente. Peço inicialmente a licença para falar aqui, sentado no meu assento. Senhores vereadores, senhora vereadora, espectadores, imprensa, eu não poderia deixar passar em branco, né, essa data festiva comemorativa do nosso querido município vizinho e deixar aqui os meus parabéns, o meu abraço e especialmente a todos que participaram e promoveram aquela linda festa de domingo, que foi um espetáculo que tive presente, muito bonita, o povo tão sofrido, tão desgastado, às vezes merece uma festinha, um troço assim que venha de encontro ao anseio da população e que manifeste, né,
pelo menos um dia, um motivo de alegria a todos. Então, fica meus parabéns, né, que levem ao prefeito Santinho Roveda e ao vice Bachir, que somos solidários com o município vizinho. E outra, de forma bem ligeira, senhor presidente, só queria registrar e agradecer a visita dos nossos companheiros deputados que tiveram durante o final de semana e até ontem, no dia de manhã, vindo com a gente aqui conversar, trazer novidades, apresentar indicações de recursos que, para a gente que fica, às vezes, muito longe de Brasília e até da capital do estado, trazer notícias e conversas para a gente é muito bom, né? Notícias a gente não tem, por mais que a gente leia e se comunique com vários canais de informação hoje, mas as informações chegando fresquinha e de uma fonte segura é melhor. Então, agradecer a visita do deputado e hoje secretário de Desenvolvimento Sustentável Econômico de Santa Catarina, Carlos Chiodini, que compareceu na manhã de sábado, e fomos junto com o presidente do MDB, Christian, Sandro Batata e Hélio Weber, em várias localidades aí, né? E dizer muito obrigado por ele ter vindo. Na mesma forma, do deputado Celso Maldaner, que veio, se deslocou da capital federal e veio até o nosso município, um grande parceiro de muito tempo, e nos trouxe, sinalizou uma indicação de emenda de gabinete dele, impositiva, na ordem de R$400 mil para infraestrutura. É claro, conversamos que isso é uma emenda que talvez demore, talvez não demore, depende das burocracias do governo federal, mas é um parceiro que sempre trouxe dinheiro para Hospital São Brás, ciclovia, o recapamento da ciclovia, na ordem de R$250 mil. Então, é um deputado bem querido e prestativo, né? A gente tem o compromisso com ele de uma forma, mas ele nunca deixou de atender aqui e trazer algumas coisas boas para nós. E, da mesma forma, né, o deputado Valdir Cobalcini, que esteve segunda-feira cedo, mais cedo, né, junto com a gente numa reunião, junto com o OAB, Ministério Público e o fórum completo com o doutor João, o doutor Amaral, em uma reunião onde tentamos, de alguma forma, elaborar um pedido formal em que a sociedade entre junto com a gente para a reestruturação ou, quem sabe, para a construção de um novo fórum que passa pelas mesmas dificuldades que a nossa Câmara Municipal aqui, zero acessibilidade, zero segurança, né, e que vem causando transtorno tanto para os usuários, tanto com os funcionários e assim por diante. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Terminado o pequeno expediente, passaremos ao grande expediente. Enquanto esse vereador se manifesta na tribuna da casa, convido o vice-presidente, o vereador Hélio Weber, que assuma a presidência. Convido o vereador Fernando Moreira, que assuma a vice-presidência. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora aqui já nominada, vereadores, público aqui presente, imprensa, Mariana, que é nossa aniversariante. Parabéns, seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. E você, com muita competência, muita transparência, sempre leva as informações à nossa comunidade de Porto Leão da Vitória, seja pelo jornal, seja pela rádio. Isso é muito importante. O vereador Kinerlor comentou
da visita que tivemos ontem pela manhã, a visita ao Fórum da Comarca, juntamente com o deputado Valdir Cobalcini, membros da OAB, através da presidente, doutora Daniele Masnick, alguns advogados da Ordem, os promotores, os juízes, numa união entre os poderes constituídos, vereador Jacir, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Paulo Lemos, Mariana, que recentemente eu vi o trabalho e os artigos sobre acessibilidade nas nossas duas cidades, que é precário, e é precário nas 3 esferas, no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Então, é o momento de unir as forças para a gente conseguir chegar em algum lugar. O nosso caso, um pouco mais difícil, vereador Gildo, porque nós estamos num prédio tombado pelo patrimônio histórico cultural e tudo que se faz precisa do IFAM. Aí entra o Ministério Público nos cobrando ação e nos dando segurança para fazer aquilo que tem que ser feito. O vereador Luiz Alberto Pasqualin, que iniciou esse processo ano passado, e nós estamos dando sequência, para fazer com segurança e para que o IFAM autorize, porque não é possível que um órgão desses não vai atender a recomendação do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e também dos bombeiros, através dos laudos que aqui foram encaminhados. O nosso Fórum da Comarca também, mais de 10 anos, um projeto engavetado no Tribunal de Justiça, que não anda, que não caminha e que não tem um desfecho. O lugar onde as pessoas vão buscar justiça, os seus direitos, onde cadeirantes não têm acessibilidade, não conseguem subir aquela rampa que é íngreme, e até então nós temos profissionais da área jurídica, advogados, que, no caso de um cadeirante, também que não consegue exercer a sua profissão. Então, vejo de forma muito proveitosa essa conversa que começamos, junto com o deputado Cobalcini, com o deputado Chiudini, que esteve aqui sábado, e nós estaremos agora marcando uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Rodrigo Colasso, para dar sequência e fazer a coisa andar. E levantar a nossa bandeira aqui em Porto União, porque nós, recentemente, foi inaugurado um fórum na comarca de Canoinhas, em Caçador foi conquistado mais uma vara, e nós vamos ficando. Então, no Poder Judiciário tem o mesmo problema. Então, agora realmente a união dos poderes. E isso é muito bom, porque isso aprimora os nossos conhecimentos, o nosso trabalho, nos dá segurança, e nós queremos fazer tudo em conformidade com o que determina a legislação. Vereador Sandro, semana passada faltamos essa sessão, em função de audiência com o secretário de Estado da Saúde, doutor Acélio Casagrande, junto com a direção do Hospital São Brás, buscando lá o que é de direito do hospital, que está contratualizado pelo SUS do Estado e que estava até então atrasado, mas que, graças a Deus, foi colocado em dia. Então, que o Estado mantenha a ordem daqui para frente, pelo menos com a saúde pública, que é o que as pessoas mais precisam. A porta do hospital está lá aberta, nós sabemos disso, doutora Seleme, e lá estão os profissionais, e o hospital é um hospital filantrópico que precisa receber o que efetivamente gerou de nota e mandou para o Estado. Então, nós vimos, né, vereador Sandro, e ficamos satisfeitos que a Secretaria foi priorizado algumas ações pelo governo do Estado, e os hospitais filantrópicos, são mais de 100 no Estado, estão priorizados. Isso é muito bom. E tomara que assim continue, bem como também a Fundação Irmão, que passava pelo mesmo problema, nós levamos a bandeira lá e foi pago também na mesma semana a dívida que tinha pendente. Valeu a pena a nossa ida lá, voltamos satisfeitos, e daqui para frente nós vamos cuidar, vamos acompanhar, vamos fiscalizar, para que continue em ordem, porque daí sim nós vamos ter um hospital aí com mais tranquilidade e saia a faca do pescoço, porque é difícil saber que tem um dinheiro para receber e aquilo não vem, e o serviço foi prestado. Então, nós vamos cuidar, juntamente com a direção do Hospital São Brás, que tem feito um trabalho magnífico lá,
e a gente sabe que são pessoas que vêm da sociedade, que estão lá, que abdicam de recursos, de salário, estão lá por amor à camisa, juntamente com a equipe médica daquela unidade hospitalar, que nós sabemos que é muito qualificada. Pois não, vereador Sandro? Agradeço a parte. Só para complementar o seu raciocínio, vereador Christian, dizer da nossa alegria de ser bem recebido pelo novo secretário, Acélio Casagrande, onde ele nos relatou que, a partir da hora que eles assumiram essa pasta, irão cumprir as suas obrigações, que é o mínimo que uma secretaria pode fazer, e principalmente quando é uma secretaria da saúde, onde se trata da saúde do nosso povo. E não era mais admissível ver aqueles atrasos que estavam acontecendo num passado não muito distante, onde o secretário que deixou essa pasta, junto com o governo, deixaram mais de 1 bilhão de dívida para os hospitais e as secretarias de saúde municipais. Isso é uma coisa absurda, e esse governo tem um compromisso de honrar com esses débitos. E eu quero aqui agradecer não só ao governador Pinho Moreira, mas principalmente o secretário Acélio Casagrande, e sugiro a Vossa Excelência, que está na tribuna, que nós mandássemos um expediente a eles, em nome de todos os vereadores dessa casa, porque nós fomos representar essa casa, não só os vereadores que lá foram, mas sim fomos representar essa Casa de Leis, junto com a diretoria do São Brás, e fomos muito bem recebidos. E quero aqui anunciar aos senhores vereadores, a vereadora e também os amigos internautas e as pessoas que estão nos assistindo. Ficamos muito felizes com uma notícia que lá recebemos, onde a pessoa que é responsável pelos pagamentos, a partir do mês de março, essa pessoa é filha de Porto União, é uma pessoa daqui. Olha a alegria nossa e a benção. É a neta do seu Basílio Reisdorf. Ela que libera os pagamentos. E quando ela soube que nós éramos de Porto União, ela prontamente desceu do 2º andar, até onde nós estávamos, nos atendeu e disse para nós que a prioridade dela era atender a nossa terra, porque ela ama essa terra e sempre vem passear aqui. Ela é sobrinha da Lúcia Reisdorf, tem os seus familiares aqui, e os seus antepassados aqui estão enterrados. Então, realmente, foi uma alegria muito grande, né, Cristian, nós ter essa notícia, saber que nós vamos ser olhados com mais carinho, né? A nossa saúde, com certeza, vai melhorar com isso, e que esse ofício estenda a ela também. Seria isso. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Sandro. Eu peço à presidência para que possamos emitir esse ofício ao doutor Acélio Casagrande, secretário de Estado da Saúde, e à doutora Grace, que é nossa conterrânea aqui, fez um atendimento muito especial, e nós sabemos agora que temos uma porta aberta lá, que coisa boa. Não nós, agora também a direção do hospital, quando manda os empenhos, as notas, semanalmente, ajuda bastante essa relação pessoal e esse carinho que ela demonstrou conosco, que vai continuar demonstrando. Eu estava acompanhando aqui a leitura do primeiro secretário, com relação à solicitação, o encaminhamento feito pelo Ministério Público Estadual, doutor Tiago, nosso promotor de justiça, com relação ao projeto de lei que foi rejeitado aqui nessa casa no ano de 2013, que é o projeto de lei número 91, que ratifica o protocolo de intenções do consórcio público intermunicipal para a solução de problemas públicos comuns entre os 2 municípios. Vereador Gildo, quanto que nós já falamos sobre isso aqui, pelo menos na legislatura passada, nessa. Eu, nessa oportunidade, fui quem, juntamente com o prefeito Anísio, encaminhou esse projeto de lei aqui para essa casa, que eu estava licenciado, estava ocupando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assinei essa lei, porque ela trata exatamente de recursos hídricos e as nossas bacias hidrográficas, mobilidade, trânsito, estacionamento rotativo e transporte coletivo, desenvolvimento regional, cultura, turismo, esporte, indústria, comércio, meio ambiente, proteção animal, saúde, educação, obras de infraestrutura, obras de saneamento, num grande pacote, onde nós estaríamos autorizando o município de Porto União a conversação com o município de União da Vitória,
essa mesma minuta de lei aqui, vereador Jacir, nós encaminhamos ao prefeito Pedro Ivo, aqui está assinado por ele também, à Câmara de Vereadores de União da Vitória, e foi aprovado naquela Casa de Leis, e aqui foi rejeitado pela Comissão de Finanças, aqui na época. Eu não estou aqui para perseguir colega e nem criar polêmica e nem nada, mas o mesmo cidadão que segurou o projeto da Sanepar, que nós estamos aqui na iminência de assinar o contrato, foi quem exarou o parecer contrário aqui nessa Comissão de Finanças, prejudicando e atrasando o desenvolvimento do nosso município de Porto União. Então, a recomendação que vem aqui do Ministério Público é muito importante, porque nós temos aqui agora uma Câmara em alto padrão, os debates aqui sempre são produtivos, eficazes, dentro de cada partido, dentro de cada bancada, com uma cabeça que vem da governança, desde o prefeito até o secretário de desenvolvimento, que hoje é o vice-prefeito, que é o Percy. Então, nós temos que realmente atender essa recomendação do MP. Eu vou encaminhar esse processo que tirei da gaveta hoje, encaminhar ao prefeito municipal para que estude e encaminhe essa minuta novamente aqui para nós, porque a lei de União da Vitória ela já está valendo desde 2013. E aí nós vamos poder tratar assuntos referentes ao nosso STAR, que está vencendo no final do ano, que é uma barbaridade essa empresa que está aqui, é uma vergonha essa empresa, esse estamento rotativo atrasado, arcaico, uma fábrica de multa, sendo que, do outro lado, se cadastra a placa do veículo, ainda tem os 10 minutos de isenção, e você não fica naquele transtorno. E com consórcio, daqui a pouco, você pode migrar junto e fazer um processo licitatório junto lá na frente. Vai facilitar. Sem se falar no transporte coletivo, que há anos está vencido o nosso contrato. Aqui nós estamos com um contrato emergencial, eu sei que o prefeito está estudando um novo contrato, mas daqui a pouco vai sentar com o prefeito Santinho e vai fazer um só, onde o cidadão possa pegar um ônibus lá no São Cristóvão, aqueles que trabalham na área industrial, e vir com o transporte integrado. Era para isso que nós mandamos essa lei aqui em 2013, e essa Comissão de Finanças, de forma infeliz, irresponsável, arbitrária, incompetente, desaprovou. E tirou 3 meses de trabalho, que foi na época que nós fizemos com o Ricardo Dragoni, para chegar no entendimento, porque as reuniões foram dos dois lados, para se entender o que está no papel antes de mandar para as casas de leis. Então, olha como, às vezes, uma decisão monocrática de uma pessoa irresponsável, que não está preparado para o cargo ao qual exerce, atrasa um município, o desenvolvimento de 2 cidades, não só de uma. Então, eu quero, senhor presidente, encaminhar essa proposta, esse projeto, novamente, ao Poder Executivo, para que estude, analise, converse com o prefeito Santinho, lá no caso, o prefeito Eliseu, e nos encaminhe de novo essa minuta para a gente apreciar, e daqui a pouco nós vamos evoluir um monte aí, e quem vai ser beneficiado não somos nós, será a nossa população de Porto União, que tanto precisa dos serviços públicos de qualidade. Seriam essas informações, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência coloque em discussão o ofício, os 2 ofícios e o encaminhamento dessa projeto de lei. Coloco em discussão o requerimento ao secretário Acélio Casagrande e também à doutora Gleise, que seja encaminhado ofício de reconhecimento pelo apoio ao município de Porto União. Está em discussão os 2 requerimentos. Está em votação, vereadores e vereador que concordam permaneçam como estão. Será encaminhado. E também coloco em discussão, até, senhor vereador Cristian, não seria encaminhar como anteprojeto ao Executivo? Pode ser, é uma lei que já está formatada, né? Eles vão ter que refazer e mandar novamente o texto, né? Coloco em discussão, então, que seja encaminhado o projeto de lei ao Executivo Municipal. Está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereador que concordam permaneçam como estão. Está aprovado os seus requerimentos e também encaminhamento desse projeto de lei ao Executivo. Obrigado, presidente.
Convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo regimental de 15 minutos, o vereador Hélio Miguel Weber. Convido o vereador Fernando Moreira que assuma a vice-presidência da casa. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, doutora Salime, a imprensa que nos acompanha, aos internautas que estão em casa nos acompanhando, aos colaboradores desta casa. Faz várias sessões que eu não uso mais essa tribuna, mas hoje eu queria aproveitar também fazer um requerimento, senhor presidente, que seja encaminhado ao Executivo de União da Vitória e à Câmara de Vereadores de União da Vitória, parabenizando pelos 128 anos da nossa cidade irmã, co-irmã, né? E que, pena que não aconteceu exatamente o que nós desejávamos, que o governador Beto Richa estivesse aqui, e também que o secretário de Comércio da Sanepar, o Bellinati, também estava para vir hoje, e para que fosse assinado o contrato com a Sanepar, contrato esse que eu entendo que seja o maior contrato dos últimos anos a ser assinado pelo município de Portunhão e que realmente faz muita falta para que possam haver investimentos no município de Portunhão. Eu tenho um assunto bastante desagradável para comentar hoje sobre o que está acontecendo, e tenho conversado bastante com o doutor Nilson, que é o nosso delegado, e trago isso a público pelo fato de ser muito complicado. Eu que trabalho no setor elétrico, tenho percebido que as comunidades ou as residências do interior que estão um pouco afastadas de residências ou local público, existem os vândalos que estão roubando os padrões de luz. E agora também aqui na cidade. É impressionante o que esses vândalos fazem. Eles chegam no local, em 5 minutos, pelo que as pessoas comentam, eles tiram um padrão de luz e vão embora. Então, é preocupante realmente isso, porque o prejuízo que isso causa a moradores ou às comunidades. Eu vou dar um exemplo da comunidade do Pintadinho, ali da comunidade ucraniana, onde os vândalos foram lá, roubaram o padrão, não satisfeitos, passaram alguns dias, né, foram lá e derrubaram o transformador e roubaram o transformador. É incrível, o vereador Jacir deve ter acompanhado isso lá, né, porque é bem próximo da família de sua esposa. Então, olha, realmente eu acho assim, que a gente tem que ficar bastante atento e tentar conversar mais com a nossa Polícia Civil para ver se... Porque alguém está recebendo esse material. Alguém está recebendo. E qual o objetivo? É o cobre. Eles estão em busca do cobre. Então, alguém está recebendo. Nós temos que ir atrás de quem está recebendo. É como a droga, a mesma coisa. Alguém está recebendo e está... Né? Então, é nesse sentido que eu queria fazer esse comentário. Também quero aproveitar e fazer um comentário sobre a visita do deputado Celso Maldaner, né, pela indicação que ele trouxe ao município de Portunhão. Hoje já conversamos com o prefeito para que seja cadastrado os recursos, né, e vamos aguardar, como disse o vereador Nelor, que dê tudo certo e que possamos realmente receber esses recursos de R$400 mil, que foi a indicação, e que realmente venha acontecer esse ano ou o mais rápido possível, né. Também eu queria parabenizar pela indicação, pelo nome do senhor Francisco Faerber, na Casa Mortuária de São Miguel. Conheci muito o senhor Francisco, pessoa fantástica, uma pessoa que só fez o bem e atendeu aquela comunidade com tanto orgulho. Ele foi presidente de várias entidades, e eu que conheci ele porque ele participava com a gente no Instituto Cultural Greenwald. E foi uma pessoa nota 1000, nem nota 10, porque dá para dizer nota 1000 pelo trabalho que ele executava como voluntário para a comunidade e para a sociedade. Então, muito bem lembrado o nome do senhor Francisco Ferber
para a Casa Mortuária. Também quero fazer um questionamento, senhor presidente. A semana passada, o vereador Pasqualin também comentou e solicitou a questão das menções honrosas. Porque eu tenho uma indicação que foi aprovada e temos apenas uma semana para entregar para a atual diretoria, porque dia 9 acontece a eleição, né, e vai haver troca de diretoria, e eu acho que nada mais justo que a diretoria atual receba isso pelos trabalhos prestados, né, que é o senhor Olívio Vir e toda a sua diretoria. E aproveitando falar em Instituto Cultural Greenewald, nada mais justo do que aquela entidade receber essa honraria pelo fato de participar ativamente na questão da cultura alemã. Apenas para dar alguns exemplos, alguns dias, o dia 4 do mês de março, nós recebemos da Alemanha uma banda, a banda Hirschmusik, da cidade de Leffingen, onde nós tivemos uma apresentação no Cine Ópera. Foi um fantástico show, com a participação e o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Cultura, né, que nos ajudaram muito com a cessão do espaço, a divulgação. Então, sem esse apoio, com certeza, a gente não consegue promover esses eventos, né? E foi, até nesse sentido, eu queria que fosse encaminhado um requerimento, agradecendo ao prefeito municipal e ao secretário Sérgio Buch por este apoio neste evento. E, voltando a falar em Greenewald, então, este evento foi promovido pelo Instituto Cultural Greenewald. No sábado, o último agora, nós tivemos uma missa, toda ela na língua alemã. A celebração todinha. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando para o resgate da cultura, e eu acho que isso não deve apenas acontecer na cultura alemã, sim na cultura polonesa, que já acontece a missa também uma vez por mês. A etnia ucraniana, a gente sabe que eles têm um trabalho ativo nesse sentido. Nós temos também os libaneses, que temos uma gama muito grande de pessoas que ainda nascidas lá, né? Eu acho que é nesse sentido que nós temos que recuperar esse trabalho todo do passado, do que eles trouxeram dos seus países, porque eu sempre falo, né, quem não valoriza o seu passado, dificilmente poderá ter uma perspectiva boa de futuro, nesse sentido. E também, nós também quero aproveitar e falar sobre um evento que nós vamos ter dia 7 e 8, que está sendo promovido pela ATEMA, que é a Associação de Turismo, e também pela Forplay, com a parceria do Instituto Greenewald, que vai ser dia 7 e 8, aqui na Estação União. É um lançamento e é um desafio. A famosa Stammtisch. Stammtisch, ela acontece muito na Europa, ou principalmente acontecia muito no passado, e hoje no Brasil ela acontece em Pomerode e Blumenau. E agora nós vamos ter aqui, União da Vitória, e também já somos sabedores que teremos em Canoinhas e São Mateus. Talvez, o que quer dizer Stammtisch? Stamm quer dizer tribo ou origem, de onde que você veio. Tisch é mesa. Só para ilustrar um pouco, lá na Idade Média, talvez, não posso afirmar com segurança qual a época, mas haviam os lenhadores de várias regiões, e eles se encontravam num certo local e faziam ali o seu encontro, suas festas, e chamavam-se de tribo, cada um trazia o seu prato, cada um tinha a sua mesa, por isso que é de Stammtisch, e todos os anos eram feitos o mesmo evento, no mesmo local, no mesmo dia, na mesma hora. Então, saía-se do evento, sabia que no ano seguinte também teria aquela festa, então não precisava marcar nem passar nada por
pelo WhatsApp, porque até porque não tinha, né? Então todo mundo sabia que aquela data teria essa festa. E isso ainda acontece na Europa, até houve algumas mudanças no nome, mas agora também está bem forte aqui na nossa região. Então, dia 7 e 8, nós teremos esse evento aqui na Estação União e, com certeza, vai ser um sucesso. Eu também queria fazer um pequeno comentário sobre a questão da APAI, da PADAF. Eu sei da dificuldade que a PADAF enfrenta e, se não houver um apoio da sociedade ou do poder público, eles têm uma dificuldade muito grande de se manter. Eu fiz uma indicação da verba impositiva no valor de... Eu dividi em 4 partes, né, a minha verba impositiva, uma parte para a PADAF, uma parte para a Fundação Irmão, uma parte para a PAI e a outra para o Hospital São Brás. Então, claro que isso vem ajudar, mas a necessidade, eu como fui presidente daquela entidade, eu sei o quanto é difícil, porque eles têm perto de 200 pessoas que eles atendem. Então, nós temos que olhar com bastante carinho aquela entidade, porque senão nós vamos acabar perdendo mais uma entidade e isso não é bom. Então, vamos nos colocar à disposição para que possamos atender aquela entidade. É uma entidade muito importante, ela atende toda a nossa região, né? Porto União, União da Vitória e vários municípios da região. Só para concluir, o vereador Cristian, quando foi, semana passada, verificar como que estava o andamento da nossa sessão, aí ele abriu na internet e disse que viu lá, tiro curto. Então, talvez seja uma das sessões mais rápidas que nós tivemos aqui nesta casa, porque foram apenas 29 minutos. E foi a primeira que eu presidi, né? Mas como ninguém quis fazer uso da palavra, realmente foi uma sessão muito rápida, né? Mas foi a contento. Seria isso, senhor presidente, só a questão dos requerimentos. Ofício parabenizando o município de União da Vitória pelos 128 anos de emancipação político-administrativa. Enquanto sem discussão, em votação, vereadores e vereador concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Sugiro que façamos em nome da mesa diretora, vereador Hélita, porque Vossa Excelência é vice-presidente. As moções, o vereador Luiz Alberto Pasqualin já havia feito a solicitação, nós vamos promover a entrega, talvez até numa sessão especial, nós estamos estudando já para os próximos dias. E também o ofício parabenizando, agradecendo a Prefeitura Municipal, o prefeito e o secretário de Cultura, o Sérgio Buch, em função do evento e da orquestra, aí que foi na parceria com o Instituto Greenwald. Peço que Vossa Excelência também ajude na elaboração do ofício, esse ofício contra a discussão e votação. Vereadores e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado, vereador. E Vossa Excelência vai ajudar lá na secretaria. Obrigado. Obrigado. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Luiz Alberto Pasqualin. Tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimentar a imprensa, nossos funcionários, senhoras e senhores presentes, os internautas. Para ser breve, senhor presidente, eu quero aqui relatar que eu não poderia, em nome da maioria dos brasileiros, principalmente do povo catarinense, de dizer que essa Câmara não pode ser omissa, após um requerimento que farei, de expressar, não vou dizer a minha opinião, mas sim a nossa opinião, sobre a concessão do título de cidadão honorário que foi concedido pela Assembleia Legislativa Catarinense ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente recebeu essa honraria no último sábado,
dia 24, na capital Barriga Verde, das mãos dos petistas Ana Paula Lima, Luciane Carminati e Dirceu Dresch. Senhor presidente, caríssimos vereadores, senhora vereadora, o constrangimento nessa história toda é que Lula foi condenado em segunda instância com a pena aumentada de 12 anos e 1 mês de prisão após a sentença de primeiro grau pelo juiz federal Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro. Vale lembrar ainda que esse título foi aprovado há mais de 10 anos, vereador Gildo Macelar, Vossa Excelência, que é um grande crítico, certo? Um grande crítico do presidente Lula e seus colaboradores, ou seus correligionários. E Lula nunca deu importância a esse título e fez questão de receber a homenagem, agora que está em uma situação bastante delicada, prestes a ser preso, fez questão de vir a Santa Catarina receber essa honraria. Diante desses fatos, meus colegas, que certamente envergonham o povo catarinense, honesto, trabalhador, e eu quero aqui me aliar com os demais vereadores e vereadoras desta casa, e que o senhor coloque, Vossa Excelência coloque em votação, para que seja enviado um ofício dessa Casa de Leis, assinado por todos os vereadores e a senhora vereadora, pedindo que os nobres deputados estaduais revoguem a concessão desse título, concedido para uma pessoa que não fez por merecer essa honraria. Digo isto e fiquei feliz de acompanhar pela internet o depoimento sincero do deputado Maurício Skudlack, que entrou com um PL, um projeto de lei, solicitando, meus colegas, a revogação desta lei que outorgou essa cidadania honorária a esse peste, esse contagioso político brasileiro. E nós temos que ser solidários ao deputado Maurício Skudlack, que representa também Porto União na Assembleia Legislativa, e muito bem representa, como os demais deputados da nossa região, que nós nos associamos e esse expediente chegue até a mão do deputado dizendo que Porto União está solidário ao projeto de lei que revoga essa cidadania honorária. Até porque, como bem disse o deputado, ele não teve coragem e o respeito com o povo Barriga Verde em receber num local adequado, que seja a Assembleia Legislativa, o local credenciado para essa entrega, como nós fazemos aqui, simplesmente e humildemente, na nossa casa ou nos clubes da nossa cidade, as pessoas que realmente merecem, vereadora Salime Fará. E ele não teve a coragem, foi cerceado esse direito, e com muita razão pelo povo Barriga Verde. Não entrou lá e nem sequer fosse receber na presidência da Assembleia. Então, senhor presidente, eu gostaria de que mencionasse e colocasse em votação esse meu pedido, com o aval de todos os vereadores e vereadoras desta casa, pedindo que esse título de cidadão, esse projeto de lei seja apoiado por todos os deputados, já que eu não sabia, antes de me pronunciar, eu não sabia que ele tinha adentrado com esse projeto. Então, vamos nos associar e dizer que Porto União está solidário com o deputado Maurício Skudlack. Nobre vereador Luiz Alberto Pasqualin, o seu requerimento importante e muito bem aqui defendido em nome dessa casa, em nome da população de Porto União, que também é um pedacinho de Santa Catarina. Nós havíamos também programado aqui o término do grande expediente, consultando as lideranças de bancada, de encaminhamento de uma moção de repúdio, e é exatamente o seu pensamento, é o nosso aqui, de todos nós, da mesa diretora, dos líderes de bancada, porque isso aí é um tapa na cara, literalmente é um tapa na cara do cidadão de bem, do cidadão trabalhador,
do agricultor catarinense, porque nós vimos aí na região oeste a forma como o povo não permitiu que essa figura adentrasse nos municípios, e nós temos que fazer exatamente isso, nobre vereador, colocar a nossa posição aqui em Porto União também, fazer a nossa parte, porque nós aqui somos pessoas de bem também, e além de vereadores, nós somos filhos do Brasil, e queremos que esse país seja passado a limpo. Então, esse requerimento do vereador Luiz Alberto Pasqualin, que estaremos transformando em moção de repúdio, a ser encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, encontra-se em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlos Roderley Pinto. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham pela internet, bem como as pessoas que se fazem presentes. Quero fazer das palavras do Luiz Alberto Pasqualin, corroborar pela situação que aconteceu essa semana. E eu, por questões éticas partidárias, até não ia me pronunciar pela questão de eu ser presidente do PR e também ser uma das pessoas que levam o nome do deputado Maurício Kudlark aqui no município de Porto União. A matéria é bastante ampla, a nível estadual, mas dizer de que nós temos que ter a coragem, sim, e mostrar a revolta do povo catarinense pelas questões colocadas já, pronunciadas, e aonde o PT deixou a sua marca negativa para o Brasil e o mundo, podemos dizer assim. Então, eu faço aqui, e tenho o maior orgulho em dizer de que, através do deputado Maurício Kudlark, bem como eu tenho certeza que terá o apoio de todos os deputados da Assembleia Legislativa, exceto alguns do PT, de que realmente eles vão fazer a vontade do povo brasileiro, a vontade do povo catarinense. Nós temos que aprender a nos manifestar, e quero mais uma vez, vereador Luiz Alberto Pasqualin, parabenizá-lo pelo estilo que Vossa Excelência tem, e nunca se curvar e dizer, e mostrar a cara, porque, infelizmente, nós temos exemplo, e o prejuízo para o Brasil é muito grande. E dizer de que tem que fazer a vontade do povo catarinense. Eu sou a favor do requerimento e que todos os deputados dêem o apoio, e parabéns ao deputado Maurício Kudlark pela coragem e a hombridade, até porque ele não era deputado na época e também foi pego de surpresa com essa matéria, mas que imediatamente ele colocou um vídeo nas redes sociais na sexta-feira e na segunda-feira já adentrou a Assembleia Legislativa com a PL. Então, parabéns, Luiz Alberto Pasqualin, e eu sou favorável a esse ofício encaminhado à Assembleia Legislativa. Continua em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria que essa moção fosse assinada por todos os vereadores e a senhora vereadora, desde que aprovada. Se for da concordância de todos, peço, pela ordem, pelas bancadas, PR já se posicionou de acordo, PSDB. Senhor presidente, eu assino 10 vezes isso. Com certeza, senhor presidente, também peço, até como líder da bancada da Casa de Leis, que nossa bancada todos assinem, e eu acho que com muito prazer. MDB. De acordo, senhor presidente. Então, essa mesa estará, a partir de amanhã, encaminhando essa moção de repúdio assinado pelos 11 vereadores. Está aprovada a moção, vereador Luiz Alberto Pasqualin. Agradeço a todos. É o mínimo que Porto União pode fazer para que seja solidário ao deputado Maurício e solidário também com o povo catarinense, que não merece, esse cidadão não merece ser honorário em Santa Catarina. Senhor presidente, eu quero fazer um parênteses aqui sobre uma obra que foi construída no bairro Santa Rosa, precisamente na rua Gustavo Tênios de Medeiros, uma obra essencial que há muito tempo era reivindicado pelo líder do bairro, Carlos Roderley Pinto. Nós tivemos ingerência, como todo mundo, e nas demais ruas, vias públicas, mas aquela havia sido solicitada há muito tempo, até, se formos buscar recordações, estará aqui os pronunciamentos do vereador Carlos. Porém, eu não acho justo o que está acontecendo. A melhoria, a obra de arte, a pavimentação asfáltica, foi uma das melhores que foi realizada dentro do município. Ficou sensacional.
O que eu fico triste, senhor presidente e demais vereadores, que essa emenda da ex-senadora Ideli Salvati, de 2009, na ordem de R$493 mil, com a contrapartida do município de R$156 mil, a empresa que realizou a obra recebeu a primeira parcela. E, por razões que ninguém sabe o que aconteceu, o restante até hoje não foi pago à empresa. Não vou dizer que foi uma obra eleitoreira, jamais, porque a comunidade estava precisando, e nós avaliamos aqui, damos o respaldo para que a obra fosse concluída, mas só que não é justo, né? Papagaio comer milho, periquito leva fama. Certo? Eu acho que foi de uma imprudência muito grande o ex-prefeito Anísio de Souza, que contratuou a obra e não teve a coragem de sair do seu governo com a obra liquidada. Está aí, agora a empresa, todo dia telefonando para o prefeito Eliseu para que faça o pagamento, e até poderia ser feito o pagamento, mas não pode, porque a Caixa Econômica, através da agência Chapecó, o Ministério das Cidades não repassa o dinheiro, na ordem de R$246 mil, vereadora Salim. E a empresa, como é que fica? Não vai receber? Não vai ter termo aditivo? Não é justo. Então, eu acho que nós, vereadores, eu já sei que houve influência de alguns dessa casa, mas que reivindique junto ao seu deputado para que a empresa não seja penalizada. Não é justo, vereador Jacir. Não é justo. Né? O ex-prefeito vai lá, faz a obra, tudo e deixa para o outro pagar. Assim é fácil. Se existe a emenda, existia a contrapartida. Tenho certeza que a prefeitura, o vereador Carlos, investiu muito mais do que devia, a obra está lá, parabéns à comunidade que a recebeu, aos moradores que tanto lutaram para aquilo que acontecesse, e hoje nós não temos o pagamento efetivado à empresa. Nem sei quem é a empresa, nem tenho conhecimento de que empresa é. Esse foi um comentário que aconteceu hoje pela manhã aqui na Câmara, e eu trago a vossas excelências. Então, não é justo. Se alguém tem ingerência sobre algum deputado, sobre lá no Ministério das Cidades, vamos lutar por isso. Nós tivemos lá, vereador Sandro. Foi comentado com o ministro, agora me foge o nome, que não é mais. Tivemos lá, eu, Vossa Excelência, e o vereador Jacir, e o vereador Moreira. Então, vamos fazer a nossa parte, tentar fazer a nossa parte, porque não é justo. A obra foi efetivada, foi concretizada, infelizmente, não foi paga. Senhor presidente, infelizmente, hoje não foi possível fazer a contratualização da assinatura com a Sanepar, já que o diretor da empresa, o Belinati, bem como o governador José Richa, não puderam chegar até as nossas cidades. Não sei se temos já a data prevista para a próxima reunião de assinatura, porque eu quero dizer que essas 11 lideranças dessa casa, em 2017, abraçaram essa causa para renovar o contrato com a Sanepar, coisa que não aconteceu em 2015, ou melhor, 2014 e 2015. Infelizmente, vereadores que por aqui passaram, ao invés de ajudar a população de Porto União, prejudicaram a população de Porto União. Mas os 10 vereadores e a vereadora, em 2017, fizeram sua parte, aprovamos o projeto de lei, vamos assinar o convênio, que vale por 30 anos, e os investimentos e as melhorias haverão de vir. Então, eu espero que o gerente da Sanepar aqui, da região de Porto União da Vitória, nos comunique para que possamos se fazer presente, todos os vereadores, para a assinatura desse convênio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Luiz Alberto Pasqualin. Nós gostaríamos de comunicar também de que fato este que Vossa Excelência pronunciou, referente à rua Gustavo Tênis de Medeiros, lamentavelmente ocorreu
nós também, até para fazer justiça, já tentamos de todas as formas, junto à esfera federal, à Caixa Econômica, através do Senado Federal, através da Câmara Federal, através do Ministério de Governo, onde estivemos com o vereador Neylor na última pauta e viagem que fizemos a Brasília ano passado. Eu digo que, nesse caso, a empresa terá que entrar com um processo na Justiça, infelizmente, contra o município de Porto União, para o atual prefeito ter que responder, para que, assim, talvez consiga receber esse valor que, de forma errada e irresponsável, fizeram no passado. Então, está aí o prejuízo, mas também está lá a benfeitoria para a comunidade do bairro Santa Rosa. Eu gostaria também de me posicionar aqui referente à Sanepar. Nós estamos recebendo, pelo menos até era para ter ocorrido ontem, aí hoje, mensagens, desencontro, informação de cá e de lá. Eu só acho que a Sanepar, assim como esteve conosco ano passado, fazendo a reivindicação, apresentando aqui o projeto que nós aprovamos de forma unânime, e através da sua gerência aqui regional, o seu escritório de Porto União tem que ter um pouco mais de respeito com essa casa, encaminhar um ofício aqui, um convite formal, para que a gente possa repassar aos 11 vereadores. Eu fiquei com muita dificuldade de conversar até, porque eu nunca tinha a informação certa por parte de uma parte oficial do órgão, e uma hora mudava, outra vinha, um desencontro muito grande. Então, a gente fica, daqui a pouco eu passo a informação para todos, vem uma segunda ordem, às vezes para o próprio gabinete do prefeito, que é por lá que também as coisas têm que acontecer, mas que a Sanepar, nesse caso de formalidade, tenha um pouquinho mais de responsabilidade e respeito com esse poder. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Gildo Luiz Macilaia. Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite às pessoas aqui presentes hoje, imprensa, funcionários. Vereador Hélio, gosto muito de ouvir quando Vossa Excelência vem aqui e fala de turismo, né, de outros povos. Isso me remete a pensar em paisagens bem cuidadas, lugares turísticos fantásticos, bem cuidados, cobertos de flores e florestas, rios despoluídos, né? Isso é bacana de ouvir. Penso que parte da Europa e Estados Unidos é assim, porque um pouco que eu me informo a respeito, chego a essa conclusão, bem como a doutora Salim, que esteve recentemente na Inglaterra, acabou me falando alguma coisa daqueles locais. Aí vem o seguinte, vereador Hélio e demais, a Constituição de 88, quando foi promulgada pelo saudoso Ulisses Guimarães, lembro-me da sua empolgação, da sua promulgação, e eu pensei, né, a partir de hoje vamos ter um país decente, um Brasil bonito, que para mim essa Constituição era como plano diretor de um município onde tem as regras de como as coisas devem andar. Só que não é bem assim, porque cabeças, vereador Paulo, são diferentes, e as pessoas pensam e agem de forma diferente. Agora, quando as cabeças chegam ao poder, é que as coisas tomam aquele rumo que, às vezes, elas julgam estar correto. E, na verdade, não estão, vereador Pasqualini. Quando eu vejo no nosso universo aí de 220 milhões de brasileiros, que se nos remetermos lá, não vamos falar em partidos políticos, vamos falar em pessoas. Quando o FHC assumiu o governo, que eu tenho acompanhado todos, desde o último presidente militar, João Batista de Oliveira Figueiredo, e que nós estávamos numa situação um pouco difícil, porém eles conseguiram, através da sua equipe econômica, equilibrar a moeda, a inflação,
fomos ao crescimento, fomos com os investimentos, inflação baixa, emprego em alta. E aí eu comparo isso, vereador Hélio, já que eu trabalhei 30 anos com agricultura, só na Epagre, mais 20 como filho de agricultor, eu comparo o Brasil, Lemos, como uma grande safra de milho, onde foi bem plantada, bem cuidada, choveu bem e deu uma superprodução. E aquela superprodução, que era um supergoverno, vereadores, foi para um paiol, foi para o estoque. E aí veio um bando de ratazanas, chamado de PT, que foi lá e comeu todo o milho durante 16 anos. Deixou lá o sabugo e as palhas. Deixaram apenas os sabugos e as palhas para a fazenda. Não é verdade? Quando eu vejo, olha, eu quero que vocês me entendam bem. Eu respeito primeiro, todas as pessoas do bem, independente do seu nível cultural, ideológico e religioso e por aí fora. Segundo, respeito ainda mais as pessoas inteligentes que têm capacidade de conversar e ajudar a resolver problemas. Agora, vereador Pascoalinho, eu já vinha hoje pensando, não ia falar, mas já que o senhor tocou no assunto, vou falar disso. Quando esse camarada, que para mim não passa de um grande bandido, um grande analfabeto chamado Luiz Inácio Lula da Silva, vem fazer caravana aqui no Sul, com dinheiro do povo, com certeza, e onde a polícia, que deveria estar fiscalizando as estradas, que já foi cortado recursos para a Polícia Federal, diminuir os recursos, ter que fazer a segurança desses canalhas. Quando esse marginal vai lá num palanque e diz, vereador, que os agricultores têm duas alegrias, um quando compra um trator financiado, e a segunda quando dá o calote no banco. Isso é a maior inverdade que esse bandido fala, porque todos os projetos que saem são feitos tecnicamente com planilha de custo, com fluxo de caixa, que dá capacidade ou não, junto ao agente financeiro. O senhor sabe disso, vereador Hélio, que a sua família tem pessoas na agricultura que eu fiz projeto de crédito para eles e que eles pagaram tudo certinho, como a grande maioria de todos os produtores fizeram. Tenho dito sempre, por que Porto União nunca teve invasão de terra? Porque fizemos a reforma agrária em Porto União e todos estão pagando. Eu não posso admitir que um despreparado desse, um covarde, canalha, ladrão, vá falar de 180 mil pequenos agricultores que tem em Santa Catarina, fora a agricultura comercial e industrial, e ademais ao Brasil inteiro. Porque, senhor presidente, nos últimos anos, quem salvou o PIB foi o agronegócio, foi a agricultura brasileira, que esse camarada não respeita nem a justiça. Agora, tem algumas coisas que me enchem, né, que me deixam perplexo. João Rodrigues não foi preso ao desembarcar do avião, condenado em segunda instância? Por que o presidente Lula não foi preso? Nós temos cerca de 180 penados aqui. Tem uns processados, uns nem julgados e outros condenados, mas estão presos. E esse camarada zomba da justiça e sai Brasil afora dizendo que é pré-candidato, dizendo que vai resolver os problemas do país. E ele caiu na arapuca que ele criou, que é a lei da ficha limpa. Agora, me causa estranheza também parte do STF que dá um salvo-conduto até semana que vem para esse marginal. E hoje, vendo uma entrevista de Edson Fachin, ministro do STF, dizendo que está sendo ameaçado, está sofrendo ameaça, ele e a sua família, porque votou contra o processo semana passada, contra o processo do habeas corpus desse. Então, é assim, ó, aonde que nós estamos indo? Nós estamos indo por aqui. Está tudo errado? 180 graus nesse país. É por aqui que nós temos que ir, vereador. Não é verdade?
Para isso, nós precisamos de alguém que seja bem intencionado, que seja preparado, que não tenha vícios e que seja capaz de administrar esse país. Muito me revolta saber que nós temos que pagar toda essa carga tributária, pagar tudo que nós pagamos e ter aquilo que a Constituição nos garante que nós não temos. Não é verdade, Nelor? Saúde, educação, transporte, segurança, é direitos de todo e dever do Estado. Cadê o Estado? Cadê a Constituição? Entende? Então, assim, vereadores, eu não posso concordar, principalmente quando vem um cara desse falar dos agricultores, porque é essa galera aí que, se fosse investido tudo que eles têm direito, nós sustentaríamos o mundo pelos mais quase 10 milhões de quilômetros quadrados que tem o nosso Brasilzão. Entende? Então, não dá para admitir, senhor presidente, que esse cara saia por aí zombando da justiça, zombando dos agricultores, zombando da região sul, que a região sul, se fosse independente, nós teríamos um nível de vida melhor de qualquer país da Europa, porque nós trabalhamos. E aí, quando alguém diz, mas seria muito pequeno, o Uruguai é tamanho do Rio Grande do Sul, e tem uma qualidade de vida 10 vezes melhor que a nossa. Seríamos quase que autossuficientes em tudo. Não é verdade? Então, não podemos admitir essas coisas, esse cara que não passa aqui por Porto União, porque eu serei o primeiro a jogar pedra nesse vagabundo, e se precisar ir ser preso, eu vou ser preso, porque eu não tenho medo de cadeia mesmo, porque cadeia foi feita para homem do bem, e para vagabundo também, mas homem do bem, se eles acharem que está errado, prenda também, para isso tem advogado. Então, senhor presidente, é só assim, só aqui registrar o meu repúdio contra essa classe que levanta 4 da manhã e trabalha dioturnamente para alimentar a nossa população. Também, senhor presidente, assim, bacana esse troço do consórcio aí, que, quem sabe, vindo de lá, a gente possa aprovar. Já pensou se, paralelamente a isso, se juridicamente fosse possível, nós, já que vamos equiparar os trabalhos aqui, né, os serviços, poderíamos equiparar o ICMS de Santa Catarina do Paraná, que para nós também, já pensou que força que nos daria, né, que incentivo ao desenvolvimento de Porto União que seria, se fosse possível. Mas não é uma briga perdida, né? Nós temos que continuar lutando para que, quem sabe, o próximo governador entenda que, de repente, pode fazer uma política diferenciada para lá, Mafra, né? Mafra, Porto União e Dionísio Cerqueira, né? Esses três que fazem divisa com o Paraná. Então, é isso. Senhor presidente, obrigado a vocês todos por estar me ouvindo, obrigado por todas as pessoas que estão aí, um abraço aos internautas e boa noite. E já de antemão, que o coelhinho da Páscoa lhe tragam grandes ovos. Convido o nobre vereador Sandro Kalikowski para fazer uso da tribuna pelo tempo de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa presente, no da Mariane, do Paulo, que está presente, os amigos internautas e os demais que nos assistem. Eu quero iniciar minha fala, primeiro agradecer aí também a visita dos deputados no fim e também no início dessa semana, um no sábado, outro na segunda, que nos visitou, prestando conta do seu mandato com relação à Porto União e à região. Deputado Carlos Chiodini no sábado e na segunda, deputado Valdir Kubalcini. Fico feliz de saber que os nossos representantes, as pessoas que depositamos a nossa confiança e que fizeram votos aqui na região, aqui em Porto União principalmente, estão nos dando a atenção que merecemos. Quero aqui fazer jus e dizer que esse sucesso que nós tivemos naquela reunião em Florianópolis com o secretário da Saúde, devemos grande parte dela para esses dois deputados,
Carlos Chiodini e Valdir Cobalcini, que inclusive foi ele que marcou essa reunião para nós, né, senhor presidente. Então, esse ofício eu gostaria que se estendesse também a esses dois deputados, porque nós temos também que reconhecer o que eles tenham feito pela nossa região. E também fiquei feliz em participar de uma reunião lá no fórum, na OAB, junto com os dois juízes, também o promotor de justiça, onde foi debatido a questão da reforma, ampliação do fórum. E tenho certeza, presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, que com o empenho de todos nós, o juiz pediu que todos nós se empenhassem na parte política, porque só desta forma nós conseguiremos obter esse sucesso. Nós temos aqui um deputado que se dizia da região, que é de Canoinhas, onde realmente trabalhou os 3 anos e 3 meses só por Canoinhas, e vai aqui o nosso repúdio por ele não nos dar atenção, e agora estamos trazendo o deputado Chiodini nessa briga, no lugar do deputado Aguiar, que realmente deixou a desejar para Porto União e para a região, porque o fórum também atende Irinhópolis e Matos Costa. E não só nessa questão, em outras questões também. Então, fica aqui o meu agradecimento pela atenção dada ao município por esses 2 deputados. Quero aqui dizer que fiz uma visita no dia de ontem e fiquei feliz de saber que nós temos alguns agricultores, na grande maioria, são umas pessoas pujantes, trabalhadores, alguns maiores, alguns menores na questão financeira, mas com uma visão deslumbrante. E eu visitei a propriedade ontem do senhor Darcy Weber. E eu vi um empreendimento lá, vereador Gildo, Vossa Excelência, que também representa o nosso interior, e demais vereadores que também conhecem o interior, um projeto magnífico. Acho que em Porto União, acredito que é o primeiro. Eu só vi isso em União da Vitória, aí na divisa com Porto Vitória, lá no Kurt News, lá que tem um projeto parecido com esse, onde o gado leiteiro fica permanentemente confinado. Um barracão com cerca de R$500 mil construído, com toda a tecnologia, mas toda a tecnologia merecida. Vi isso em 2005, quando estive na Polônia e na Alemanha. Achei que ia demorar muitos e muitos anos para chegar no Brasil, mas já está aí, e é real isso. Onde o gado não fica no pasto, as vacas ficam com ar-condicionado, com uma cama de serragem muito boa, bem condicionada, sem estresse. Vacas dando até 70 litros de leite por dia, alguma delas. Então, realmente, fiquei feliz de saber, um homem humilde que eu conheço há muitos e muitos anos, que veio lá de baixo, e que esse projeto é da família. Ele, a sua esposa, os seus filhos. E é isso que nós temos que valorizar dentro do nosso município. Então, realmente, quero aqui parabenizar o Darcy Weber. Gostaria que fosse mandado um expediente a ele, parabenizando pelo investimento, e dizer que essa Casa de Leis é parceira desse empreendedor, desse agricultor, em todos os seus pleitos, porque realmente o que lá foi construído é algo de muita grandeza e muita coragem, porque com certeza é um grande financiamento e vai ser pago com o suor do dia a dia. Uma pessoa extremamente certa, honesta. Quero aqui dizer que conheço toda a família, inclusive um dos irmãos deles é o vereador Hélio Weber, mas ele não comentou isso, mas eu não podia abdicar de fazer esse comentário, de dizer que o nosso interior de Porto União, em 2001, quando eu assumi essa casa, falei isso a ele, a nossa cerca de arrecadação era o que a agricultura representava, vereador Gildo, não tenho bem certeza, mas é cerca de 14%, um pouco mais, talvez um pouco menos. E hoje nós já ultrapassamos os 30%. No bolso total da arrecadação, vem do interior dos nossos empreendedores, desse tipo de agricultor, que tem coragem, que tem confiança no seu trabalho e que trabalha com a família. Isso é muito importante e nós temos que aqui valorizar. Gostaria, senhor presidente, que mandasse um expediente à família, não só ao Darcy, mas à sua família, sua esposa, seus filhos e os colaboradores que lá trabalham com ele, parabenizando pela sua coragem desse investimento e dizer que essa Casa de Leis tem o orgulho de ter
um agricultor dessa tipo em nosso município. Também quero aqui fazer um breve comentário, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, com relação às redes sociais. Então, uma barbaridade que já está acontecendo com alguns comentários políticos de pessoas extremamente ignorantes. O cara pega um computador e acha que entrou e é o rei do cacau, sabe tudo. Não respeitando alguns blogueiros que já são de muitos anos da área, mas pessoas que nunca nem sequer sabem o que é uma notícia, ela lê, ao invés de analisar se é real, não, já bota e tal. Hoje tem uma família aqui tradicional, aqui de Portunhão, que é envolvida com política, dispensa o comentário, mas dois irmãos extremamente ignorantes, onde saiu um comentário que quem fez o projeto da obra SC 135, na época 302, foi o governador Luiz Henrique e o secretário de infraestrutura, Mauro Mariani, sendo que, na época, o Mauro era prefeito de Rio Negrinho, após candidato a deputado. E eu até tentei explicar, mas daí eu vi que o cara, quando a pessoa é ignorante, você não tem que explicar, então não adianta você falar com ignorante. Aí foi botar essa cota, tudo querendo botar a culpa que a SCC está assim, porque o Mauro Mariani superfaturou. Pelo amor de Deus, nem era secretário. O Mauro Mariani foi secretário de Estado após a inauguração dessa obra. Eu fui na inauguração. Essa obra, quando o Luiz Henrique assumiu, era do BID 2, ela já estava iniciada, já tinha sido feito mais de 10% da obra, não se pode mexer. Então a população tem que ter um pouquinho de cuidado, algumas pessoas maldosas, que querem fazer politicagem, mas venham aqui, se candidato a vereador, ganhe uma eleição e venha fazer alguma coisa por Portunhão. Eu respeito muitos deputados que tem, eu conversei lá na Assembleia Legislativa semana passada com deputados de todos os partidos. Inclusive, conversei com o Silvio Drega, um deputado diferenciado do seu partido, conversei com outro deputado de todos os partidos, PSDB, quero aqui fazer jus a um deputado federal do PSDB, que está doente, que é de Joinville, mas um deputado que representou muito bem Portunhão e que merece os nossos aplausos. Mas alguns nós temos que virar as costas, não é possível, não é todos que são assim. Então, tem deputado e deputados, como tem pessoas e pessoas. Então, quando você coloca uma notícia dessa, agora, eu jamais vou tirar o meu chapéu para um deputado que, aonde come, vira o coxo da estirpe do deputado Antônio Aguiar. Extremamente ignorante, extremamente falso, aonde foi falar mal na imprensa, na CBN, do deputado federal Mauro Mariani, deputado que mais ajudou politicamente a região norte catarinense. Isso chama-se comer e virar o coxo. Deputado que só se elegeu porque assumiu o meu partido PMDB, que ele se filiou ao partido PMDB na época e se elegeu por 2 ou 3 vezes. Porque quando estava no PFL, nunca conseguiu se eleger. Não tem problema você tocar de sigla partidária. Eu não sei, partido para mim é que nem time de futebol. Eu não troco, eu sou corintiano, eu não vou torcer para o Palmeiras. Mas se o cara não está contente, pode sair. O que você não pode é ser ingrato. Falar mal de uma legenda partidária que o elegeu por 3 vezes deputado estadual. E que eu vejo dificuldade dele se reeleger. Não interessa o partido que foi PSD, pode ir para qualquer um. Agora, o que não pode é esquecer o passado. A pessoa que não tem passado jamais terá um futuro. E esse deputado realmente foi muito infeliz em fazer comentários dessa natureza com relação ao Mauro Mariani e alguns outros parlamentares de outros partidos que ele costuma fazer. Então, nós temos que respeitar. Cada um tem que respeitar o trabalho de todos os deputados, não necessariamente partidário, mas se o cidadão está ajudando a nossa região, nós temos que dar mãos ao palmatório. Mas eu não posso concordar com o deputado Antônio Aguiar, quando ele vai na imprensa e quer jogar a culpa da 302, a antiga, a 135, o deputado Mauro Mariani, que ele quer jogar a culpa que fechou a Secretaria Regional, porque o Mauro Mariani mandou fechar. E ele era o deputado do PMDB quando foi fechado, e é de Canoinhas, então ele quer tirar a culpa dele da incompetência, porque é um incompetente, imbecil, quer tirar a culpa dele e colocar em outros. Assuma, tem que ser homem na vida. E eu gostaria que ele pedisse o direito de resposta e viesse aqui me responder, porque eu não posso admitir uma coisa dessa. Então, esse deputado vai pisar em Portunhão e terá, com certeza, em mim, um grande adversário nessa política que vem. Não faço isso com ninguém. Eu acho que cada um tem o seu espaço. Agora, uma pessoa que vem
comer e virar o coxo tipo porco, esse para mim não tem meu respeito. E jamais vai ter. Permita. E também não tenho medo e não sou boneco de recado. Falo porque sei o que estou falando, com sabedoria, porque já ajudei esse cidadão, inclusive fez uma eleição, mais de 4 mil votos em Porto União, e nos virou as costas esse cidadão. Pois não, vereador Pascolim? Permite, vereador, só para complementar seu raciocínio, eu não tenho procuração nenhuma aqui para defender o deputado Mauro Mariani, mas é uma grande injustiça que comete com um cidadão de bem, como disse o vereador Gildo Macelar. O deputado federal Mauro Mariani, como a crítica que recebemos, juntamente com o então deputado Pisolatti, entre outros, foram os que mais trouxeram recursos para Porto União. Então, comete uma injustiça muito grande com a nossa população. Hoje, Porto União está num patamar excelente porque conseguiu, através das suas lideranças, vereadora Salim Fará, indo a Brasília, Florianópolis, a maioria da estrutura hoje. A malha asfáltica aqui é 90% investimento do governo federal e do governo estadual. E eu quero dizer que, infelizmente, esse deputado teve aqui em nossas cidades, inclusive falou em emissoras de rádio, que o deputado Mauro Mariani era o responsável do que estava acontecendo nas SDR. E, pela amizade que tem, e viu o Mauro falar, que talvez ele acabe com a Secretaria Regional. Não só essas 15, todas. Todas. Isso é a vontade popular. É a vontade do povo catarinense. E dizer também, em primeira mão, vereador Sandro, que eu recebi agora uma mensagem do deputado estadual, ex-presidente da Assembleia e hoje vice-presidente Silvio Dreve, que o projeto dele era concorrer a deputado federal. E, por razões partidárias, ele está me comunicando que vai concorrer à reeleição a deputado estadual, que se trata de um grande parlamentar e um também dos investidores aqui no município. Obrigado pela parte. Só complementando, obrigado, vereador. Eu conheço todos os deputados estaduais, os 40, e tem alguns que nós temos que tirar o chapéu indiferente de partido. Nós temos aí o Maurício Cudilá, que é amigo, parceiro, toda hora, vai na minha casa, vai na casa de qualquer um aqui, é da nossa região. Então, esses deputados nós temos que tirar o chapéu. Esses dias um cidadão veio me falar mal do deputado federal do PSDB de Joinville. Eu conheço o deputado, é uma pessoa extremamente do bem, ajuda Porto União, sempre ajudou, e eu não posso deixar de defender, porque o cidadão não é do meu partido. E eu gostaria que todos os vereadores procedessem dessa forma. Porque o Mauro Mariani atende a todos, conversa com todo mundo, tem um carinho especial por Porto União, é da região, e não é possível que nós vamos deixar um ou outro cidadão querer manchar por querer fazer politicagem. Eu, politicagem, estou fora, não sou disso, estou aqui não é por acaso, mas também não vou deixar as coisas passar em branco quando tem esses tipos de comentário. Então, esse comentário está no blog do Ivo Dolins, que se vocês quiserem ir lá, podem ver, vão saber quem que é esse cidadão. E um deles precisou do Mauro Mariani, e eu intercedi lá em Brasília, e ele resolveu o problema dele. Então, são pessoas extremamente ingratas e que não têm nenhum conhecimento político. Para mim, é a mesma coisa do que nada. Só que não vai passar em vão ele falar mal de alguém que já trabalhou por Porto União, que está trabalhando. Então, seria isso, senhor presidente. Eu agradeço imensamente a cada um e cada uma que me ouviu e dou por encerrado o meu pensamento. Portanto, gostaria que Vossa Excelência colocasse meus pedidos em discussão e votação. Nobre vereador Sandro Kalikowski, acompanhando aqui o seu pronunciamento com relação a essa mensagem infeliz do deputado Antônio Aguiar à emissora CBN, e em respeito a essa emissora e também ao seu diretor, que é nosso amigo pessoal, Kaique Agostini, de que, infelizmente, esse procedimento ocorreu ao vivo, né? Então, impossível de se editar cortes, se tratando de uma mentira, e não é esse o intuito dessa emissora que a gente conhece, que, aliás, a rede, o Grupo CBN Vale do Iguaçu está com uma campanha que Vossa Excelência deve estar acompanhando, Conheça o Seu Deputado, onde entrevista 2, 3 parlamentares por dia, para que a população conheça efetivamente
os deputados estaduais, os federais, aqueles que estão vindo na nossa região, mas, acima de tudo, vereador Gildo, acima de tudo, aqueles que efetivamente ajudam o município. E é muito simples. Basta ver as obras, que elas falam por si próprias, em todas as áreas, e na Secretaria de Planejamento do município, porque ali está tudo cadastrado, as emendas, os convênios, e eu até fiz uma brincadeira lá com a direção da CBN, que, terminando essa edição do Conheça o Seu Deputado, que eu acho extremamente importante, eu mesmo quero lançar uma daqui dessa casa, Conheça o Seu Paraquedista, aquele deputado Copa do Mundo, que vem aqui de 4 em 4 anos pedir voto, levar os votos à população e depois não retorna com compromisso. E é importante que a população saiba e repudie nas urnas, independente de sigla partidária, mas que para se ter respeito com os nossos eleitores de Porto União, porque a prefeitura precisa de recurso, precisa de obra, e aqui o vereador Luiz Alberto Pasqualin já bem falou que mais de 90% de toda a pavimentação vem da esfera federal, da esfera estadual. Vereador, os seus ofícios de agradecimento ao deputado Cobalcini e Childini por conta da audiência com a Secretaria de Estado de Saúde, encontra-se em discussão, está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permanecem como estão, está aprovado. E também ofício aí parabenizando o empresário Darcy Weber pelos investimentos, por ser um idealizador, um sonhador, um vencedor, juntamente com a sua família, investindo no nosso agronegócio, também através da sua bacia leiteira, lá no importante distrito de São Miguel da Serra. Ofício encontra-se em discussão, está em votação. Pela ordem, vereador Gildo. Senhor presidente, só para exemplificar mais uma vez, dizer que da força, né, do nosso agricultor do meio rural, que está lá, quietinho no canto, não está pedindo nada para ninguém, está pedindo no máximo uma estrada, né? Pedindo uma estrada que a prefeitura, os governos que passaram por Porto União sempre atenderam muito bem. E dizer que, ao contrário disso tudo, os seguidores daquele camarada lá, dos que se dizem sem terra, queimando bandeiras do Brasil, hein, senhor vereador Sandro? Né? Então, parabéns pela sua atitude, parabéns ao irmão do Hélio, Darcy, que esse respeita a terra sagrada que pisa e que dela tira o seu sustento, e para tanta gente nesse país. Sou de acordo a moção de aplauso ou o requerimento de agradecimento e parabenização pelo trabalho dele. Continua em discussão, está em votação. Vereadores e vereador concordam, permanecem como estão. Está aprovado, vereador. Eu só quero aqui dizer, não falei o nome do deputado de Joinville, me deu um branco na hora, é o Marcos Tebaldi, um deputado que também nos representa muito bem em Porto União, e vai aqui o agradecimento desse vereador a essa pessoa que, quando eu vou em Joinville, também me atende muito bem. Seria isso, obrigado pela oportunidade. Terminado o grande expediente, passaremos à matéria da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos. Matéria da ordem do dia. Projetos para segunda discussão e votação. Farei a leitura em bloco. 3 projetos. Processo número 113, 2017. Projeto de lei número 65, 2017. Poder Executivo Municipal. Com a súmula. Altera a lei municipal número 2140 de 95, de 26 de outubro de 1995, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e natural do município e da outras providências. Processo 14/2018, projeto de lei 08/2018, origem Poder Executivo Municipal, com a súmula da nova redação à lei municipal número 1745, de 19 de setembro de 91, que cria o Conselho Municipal da Agricultura de Porto União e da outras providências. Processo número 15/2018, projeto de lei número 09/2018, origem Poder Executivo Municipal, com a súmula
autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios limítrofes de Porto União, que declarem situação de emergência ou estado de calamidade pública e da outras providências. Os projetos lidos pelo primeiro secretário encontram-se em segunda discussão e votação. Estão em discussão. Estão em votação. Vereadores e vereador que concordam, permaneçam como estão aprovados e caminho para a sanção do prefeito municipal. Projetos para primeira discussão e votação. Processo número 19, projeto de lei número 10/2018. Origem, Poder Executivo Municipal. Com a súmula, altera o artigo da Lei Municipal número 2055, de 20 de outubro de 1994 e da outras providências. Processo 19 do projeto de lei número 10/2018, encontra-se em discussão, primeira discussão, em votação. Vereadores e vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Caminho para a segunda discussão e votação. Discussão e votação do parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Processo número 20 de 2018. Projeto de lei número 11/2018. Origem, Poder Executivo Municipal. Com a súmula, altera a lei número 3.837, de 17 de dezembro de 2010, que autoriza o ingresso do município de Porto União no consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARIS, e da outras providências. Processo número 20, projeto de lei número 11, lido pelo primeiro secretário, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, encontra-se em discussão, em votação. Vereadores e vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Caminho para a Comissão de Finanças. E gostaria de fazer uma ressalva a esse projeto, porque nós estamos na iminência de assinar o contrato da renovação com a empresa Sanepar. A ARIS é a empresa reguladora que exatamente fiscaliza o contrato, fiscaliza ele todo o cumprimento do contrato, inclusive o contrato anterior foi objeto de um TAC que originou em recursos para o município. Então, por o contrato da Sanepar, propriamente dito, estar mais adiantado, podemos assinar na próxima semana. E esse projeto aqui da ARIS ainda tem trâmite a ser seguido. Gostaria de consultar os líderes bancários para que possamos amarrar um regime de urgência especial a esse projeto, para que possamos adiantar essa votação, para que a empresa fique apta a fiscalizar o novo contrato que nós estamos aí próximos de proceder à assinatura. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Alberto. Somos de pleno acordo da explanação de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, eu gostaria já, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, nomear o vereador Neylor Garboski para exarar parecer nesse projeto. MDB. PR. PSDB. De acordo, senhor presidente. Amanhã estará sendo encaminhado a Vossa Excelência para que proceda a assinatura do requerimento. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Meus nobres colegas vereadores, eu gostaria de convidá-los a participar de uma reunião no próximo dia 10 de abril, que será uma terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui nesse plenário, com a segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Porto União, com o promotor Dr. Thiago Schmidt, que se propôs a apresentar um projeto de acessibilidade para o nosso município, que está sendo construído pelo MP, e no entendimento e com o poder legislativo, o promotor se adiantou, fez esse convite. Eu conheci já o projeto junto com a Associação dos Portadores de Deficiências Especiais, achei muito interessante e sugeri essa data. Então, eu gostaria da deliberação, a compreensão de Vossa Excelência, que para o próximo dia 10, então, de abril, às 10 horas da manhã, aqui nesse plenário, uma reunião com os vereadores, que se quiserem fazer presentes, com o Dr. Thiago, para que a gente conheça o projeto de acessibilidade que o MP propõe para o nosso município. Inscrito para explicação pessoal, pela ordem e pelo tempo regimental de 5 minutos, vereador Carlos Roderley Pinto.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, todas as matérias sobre os assuntos debatidos nessa noite, e eu gostaria de só fazer um esclarecimento ao vereador Luiz Alberto Pasqualini, foi o que se pronunciou sobre a Gustavo Tênis de Medeiros, de que, na oportunidade, eu era vereador ainda na gestão do prefeito Anísio de Souza, e de qual nós tivemos um acordo que nós estaríamos dividindo as responsabilidades dos recursos para a pavimentação toda da Gustavo Tênis de Medeiros. Na oportunidade, eu era presidente do PSD, e o qual o governador também, Raimundo Colombo, era, na oportunidade, o governador, e aqueles recursos da parte de cima da rua Gustavo Tênis de Medeiros veio, através do governo do Estado, todos cumpridos e todos sanados. E de que depois, por causa de pressão, de pressões, que não vem ao caso, porque a obra está lá, jamais a população vai dizer que não está bom, porque é um serviço de qualidade realmente que estavam feito. E de que nós tivemos que interferir também na última quadra, depois da José Antônio Carneiro, na divisa da Copel, o qual não contemplava o projeto, e nós conseguimos, junto ao Cláudio, que era o secretário de Planejamento da oportunidade, contemplar também aquela população. Porque senão ficaria, a exemplo do que está hoje, vereador Jacir, que nós temos que nos unir junto com o vereador Paulo e os demais vereadores, de que o projeto da rua Gustavo, da expedicionária Eugênio da Silva, não está na emenda dos deputados, dos senadores Paulo Bauer e Dalírio Weber. A última quadra não está contemplada, que nós temos que ter a segurança e até a solicitação ao prefeito municipal se vai fazer com recursos próprios para que a gente não deixe aquela quadra sem o atendimento. Porque eu tive algumas visitas e, realmente, quando se anuncia que vai ser feito uma rua, entende-se que é toda a extensão, e nós temos que tomar esse cuidado. Quanto à questão da deliberação dos ofícios e os requerimentos para o repúdio ao PT, eu digo ainda pior, vereador Luiz Alberto Pasqualini, do que aconteceu para as nossas cidades courbanas Porto União e União da Vitória, foi na vinda da ex-presidente Dilma a Porto União, que muitos esqueceram, que foi na enchente do sinistro de 2014, que no qual eles anunciaram, ou talvez um erro de matéria, exemplo do que aconteceu ao vivo, e de que eles estariam liberando o cartão Minha Casa Melhor, e que foi um estrondo. A população, na esperança, jogou todos os seus móveis, na esperança de que estariam sido liberados R$5.000 por família, e deu aquele caos. E aí, para ver a irresponsabilidade desses governantes. E para encerrar, senhor presidente, senhores vereadores, considerados de situação, oposição, centro-direita, centro-esquerda, líder do prefeito ou não líder do prefeito, amigo do prefeito e ali por diante. Vereador Sandro, Vossa Excelência com 5 mandatos. Vereador Hélio, Vossa Excelência com o seu irmão. Vocês não vão fazer eu engolir e não deixar eu falar o que está acontecendo, né? Vossa Excelência foi para a tribuna, que foi na visita na casa de um produtor, tecidos de comentários de elogio do vereador Júlio Luiz Macelai, está ali o líder do prefeito, agricultor exemplar, e nós não vamos falar o que foi falado por um dos responsáveis pelo comando das máquinas em São Miguel da Serra, de que o Darcy Weber recebeu uma ligação de que estariam preterindo o trabalho da máquina escavadeira hidráulica dentro da sua propriedade, porque o seu irmão Hélio Weber tinha votado contra o projeto de adentrar com máquinas públicas dentro do município de Porto União. Então, vereador Paulo, vamos parar de tapar o sol com a peneira, vamos ser justos para quem está trabalhando. O produtor da Weber esquece que ele é irmão do vereador. Mas é uma pessoa exemplo, uma pessoa que está fazendo investimentos, tecidos de elogios, do desenvolvimento econômico, financeiro, com sua propriedade exemplar. Então, vereador Paulo, Vossa Excelência como líder do prefeito, vereador Jacir, Vossa Excelência como líder da bancada, tome conhecimento sobre isso
e vão atrás disso, porque nós não podemos deixar, porque o Alcide Schor, pelo que o vereador Hélio me passou, que fez a ligação para Darcy Weber, ele foi fazer esse telefonema com ordem de alguém. Este alguém, chefe imediato dele, é o Ney Giacomini, que é secretário de obras. Por hora, ele acumula a função de secretário da Agricultura. É isso que a população de Porto União merece? É isso que nós merecemos, vereador Fernando? O que eu fico em dúvida é se realmente o chefe, na oportunidade, eu até não sei se o prefeito Eliseu não estava de licença, não sei se era o Percy que estava nessa oportunidade, tem que ser investigado. Nós temos que dar o apoio, porque nós temos a lei específica para a indústria e comércio, bem como nós temos a lei específica de porteira dentro do incentivo ao agricultor. A outra lei que foi entendida e não foi aprovada nesta Câmara não é a verdade do que não poderia estar indo a máquina no terreno do seu Darcy Weber. Eu faço dessas palavras, Hélio, porque nós temos que ser claros. Eu não posso ver Vossa Excelência não querer se pronunciar muitas vezes por ser questão do seu irmão. Peço conclusão, vereador. E Vossa Excelência não poder fazer isso para que a sociedade não entenda e confunda que Vossa Excelência está defendendo por causa que é da sua família. Mas faço eu as palavras e o justo é o justo. Porque, sendo um produtor rural, uma pessoa que recolhe e que tem o seu bloco produtor, que recolhe dividendos, gera emprego e renda dentro do município, nós temos que dar uma mão à palmatória e dizer de que nós temos que apurar os fatos e produzir e dar condições para quem quer produzir e com sucesso no município de Porto União. Gostaria de me manifestar mais, mas dizer, vereador Luiz Alberto Pasquali, Vossa Excelência, com toda a experiência que tem, 7 mandatos, podemos dizer que é professor de todos, mas que eu sei que Vossa Excelência tem condições, e nós não podemos deixar alguns manchar a imagem de um. E que esse um entenda que as imagens dele estão sendo negociadas sem ele saber. E nós não queremos nada para nós. Nós queremos atender o povo, seja ele do bairro, do centro ou do interior. Muito obrigado. Meus nobres vereadores, antes de encerrar essa sessão, esta Semana Santa, a qual nós nos preparamos para o tempo pascal, é tempo de abrir a alma para acolher o amor, para encher de esperança o mundo inteiro e abrir caminhos da compreensão ao acolhimento, porque Páscoa é fraternidade, é partilha. Então, em nome do Poder Legislativo, uma feliz Páscoa a todos os munícipes de Porto União. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, está encerrada.